Agora nós vamos ver o que efetivamente é uma ação, né? Então, agora nós vamos colocar um pezinho aqui em alguns conceitos de contabilidade. Ai, Mara, adoro contabilidade. Meu sonho é estudar contabilidade. Não, mas nós não vamos ver muito assim, não. Nós vamos ver só alguns conceitos aqui para subsidiarem as questões, né? Para a gente entender as questões. Observe o seguinte, vamos supor que nós vamos montar uma empresa. Então, tem eu, você, o Breno, né, o Diego, nós vamos montar uma empresa. Tá bom, quando a gente vai montar uma empresa, a gente precisa de ter um recurso. Né? Ninguém vai montar assim, vou montar uma empresa sem imaginar de onde vem o dinheiro. Né? Então, vamos supor que nós vamos montar essa empresa e aí nós vamos fazer aqui o nosso planejamento. Então, aqui nós já vamos começar com um balanço, né, projeção de um balanço de uma companhia. Tudo bem, isso aqui é uma demonstração contábil. A demonstração contábil, né, expressa aqui por meio do balanço, ele só vai me contar como que o dinheiro da companhia vai ser investido e de onde vem esse dinheiro que vai ser utilizado para fazer esses investimentos. Então, aqui nós precisamos saber dois conceitos básicos. Se eu souber identificar esse conceito, eu já sei metade aqui da contabilidade. O contador só não pode me ouvir falando isso, né? Ou seja, aqui, do lado direito, nós vamos ter o passivo. E do lado esquerdo, nós vamos ter o ativo. Isso é o nome formal. Que nós vamos traduzir, né? O passivo são as minhas fontes de recurso. Ou seja, de onde vem o dinheiro que nós vamos utilizar aqui no nosso bloco de investimentos. Então o ativo é o investimento? É. Aí o passivo é a fonte? É de onde vem o dinheiro. Se nós vamos montar a nossa companhia, nós vamos combinar, cada um vai entrar aqui com uma parte de recurso. Então, inicialmente, nós vamos considerar que esse somatório aqui, ó, essa parte do quadrado, é o dinheiro dos donos da companhia. Se é nosso, nós vamos chamar de recursos próprios. Que é chamado, o nome formal aqui, é o capital social. Nesse momento, depois nós vamos mudar esse nome. Nesse momento que nós vamos montar a companhia, esse é o capital social. Então, observe o seguinte, vamos colocar número aqui, né, para ficar mais fácil. Vamos supor que nós temos aqui de recurso próprio 600 milhões. Não, Mara, que alegria, né, dinheirão? Que eu vou chamar de 600 aqui só para ficar fácil. Só que aí nós vamos começar a investir. Se é uma companhia, nós precisamos primeiro investir no capital fixo da empresa, que nós já vimos o conceito, né? Em outro bloco. O que é o capital fixo? Máquinas, equipamentos, software, pode ser o galpão ou o imóvel, os próprios móveis, ou seja, a infraestrutura necessária para que a produção aconteça. Então, nós vamos colocar aqui, ó, eu tenho imóvel, tenho máquinas, tenho equipamentos, tenho software, tenho carros. Então, observem que esse investimento aqui que nós fizemos na infraestrutura, que nós vamos chamar de capital fixo, já foi maior do que o nosso capital social. Falei, Mara, mas então aqui nós tínhamos 600 e nós já investimos aqui 700? Ou seja, o nosso capital próprio não foi suficiente sequer para o capital fixo. Mas ali ainda falta o capital de giro, porque não adianta eu ter só o chamado, aqui é chamado de ativo permanente, né? A infraestrutura da empresa não gera receita. Se eu tiver um galpão cheio de máquina, olhar para ele e olhar para mim, não vai me gerar receita. O que faz gerar receita é a produção, é o giro da companhia. E aí nós vamos precisar investir nesse giro. Então, nós vamos ter que comprar matéria-prima, embalagens, nós precisamos ter uma parte de recurso para pequenas despesas, que é chamado aqui de giro.
Então, isso aqui é o chamado capital de giro, que na contabilidade lá é chamado de ativo circulante. Por que é ativo circulante? Porque ele que circula, ele que gira, né? Então, eu pego esse recurso, eu compro matéria-prima, embalagem, produzi aqui na infraestrutura, vendi, recebi, girou, acabou a conversa, né? Lembrando que aqui é curto prazo e aqui médio e longo prazo. Então, vamos supor que essa diferença nossa aqui é de 300. Então, a gente fala assim, puxa vida, o nosso capital próprio, nosso recurso próprio é de 600 e nós investimos lá em capital fixo e capital de giro 1 milhão, então está faltando dinheiro. Como? Mas, contabilmente, se eu investir, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Se não é do recurso próprio, é de onde vem? Recurso de terceiros. Então, aqui eu tenho recursos de terceiros. Aqui é o dinheiro que nós vamos pegar emprestado. Aonde que nós vamos pegar esse dinheiro emprestado? Aqui pode ser dinheiro de banco, pode ser de fornecedores, ok? Pode ser de BNDES, ou seja, desde que não seja nosso, é um recurso que vai financiar ali a companhia. Então, nós temos 600 de recurso próprio, 400 de recursos de terceiros. O somatório ali, ele vai me dar 1 milhão e nós vamos investir lá 700 de capital fixo e 300 de capital de giro. Isso aí é o nosso balanço. Tudo bem. Vamos supor que isso aqui é uma limitada. Só que aí nós queremos aumentar o nosso investimento. Se a gente vai aumentar o investimento, não existe mágica, né? Se eu vou investir, já vimos que esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Aí a gente fala assim com os sócios. Fala aqui, gente, coloca mais dinheiro na companhia para a gente aumentar aqui nosso recurso próprio, o nosso capital social. Aí todo mundo fala, que é isso, Mara? Tem dinheiro? Mas não, tudo que tinha nós já colocamos lá. Mas como que nós vamos financiar aqui e aumentar esse capital fixo? Vamos pegar dinheiro aqui nos bancos? Fala, não, nós já estamos endividados, não tem mais limite de endividamento. Aí, a alternativa é a gente captar recurso no mercado por meio da emissão de ações. Mas, para isso, eu não posso ser limitada, porque o único tipo de empresa que pode captar recurso no mercado via emissão de ações é uma sociedade anônima. Então, essa é uma grande diferença. Para captar recurso, para emitir ações, eu tenho que ser uma sociedade anônima. Como é que faz para virar uma sociedade anônima? Tem que ter autorização da CVM. A CVM é que autoriza uma empresa ou ser criada como uma SA ou deixar de ser limitada e se transformar numa sociedade anônima. Tudo bem, vamos abrir aqui um parênteses e reforçar um conteúdo que a gente até já discutiu em outro bloco, quando nós falamos superficialmente disso, né, no bloco dos bancos de investimento. Vamos retomar aqui. Vamos supor que eu tenho, então, aqui essa companhia. Então, vamos chamar aqui, vamos supor que fosse as lojas, vamos supor que fosse as lojas Renner, tá? Nós somos as lojas Renner. Essa é a empresa. Aqui estamos nós, potenciais investidores. Se as lojas Renner deixaram de ser limitadas e querem virar, vão deixar de ser limitada e querem virar aqui uma sociedade anônima. Onde que ela tem que ir? Tem que ter autorização da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Como que ela vai fazer esse procedimento para virar uma sociedade anônima? Ela vai contratar aqui um banco de investimentos, ou uma corretora e uma distribuidora, tanto faz, mas normalmente é um banco de investimento, que vai representá-la perante a CVM nesse processo de transformação em SA e do que a gente chama de abertura do capital. Ou seja, a abertura do capital significa que ela vai virar uma sociedade anônima de capital aberto e vai poder captar recurso por meio de ações no mercado. Tá bom, contratamos um banco de investimento
E esse banco de investimento vai viabilizar que essa ação chegue aqui no mercado. Só que essa ação, ela não vai chegar direto para mim, porque eu, investidora, necessariamente vou comprar as ações por meio de uma corretora ou uma distribuidora, qualquer uma das duas. E as lojas Renner também não vão entrar em contato aqui com as corretoras. Então, o que o banco de investimento vai fazer? Ele vai fazer o processo chamado aqui de oferta pública, que pode também receber o nome de subscrição ou pode receber o nome de underwriting, que é a mesma coisa. Lembrando que oferta pública e subscrição é diferente de venda, ok? Então, anota aí no seu caderno, né? Fala, olha, oferta pública não é sinônimo de comprar e vender, é sinônimo de fazer todo o procedimento operacional que antecede a venda das ações no mercado. Então, como que isso funciona? O banco de investimentos vai à CVM, vai pegar lá o checklist, né, as regras para transformação em SA e para fazer a oferta pública. Aí ele vai na companhia, vai pegar essa documentação, leva para a CVM vai pedir mais documentos, vai lá, vem cá, faz um prospecto preliminar, que é um resumo, né, é um primeiro regulamento das condições da oferta pública, segue todos os prazos operacionais que são exigidos na instrução normativa da CVM e viabiliza. Terminou aquele prazo, 4 meses, 5, 6 meses, né, depende, né, do cenário e depende do tamanho da companhia. Aí, a oferta pública já está organizada para a ação ser disponibilizada no mercado. Aí esse banco de investimento fala assim, divulga, né? Tanto no site da CVM, como no site da Bolsa, como no site da companhia, vai falar assim, BB Investimentos, por exemplo, ou Itaú Investimentos, anuncio o início de prazo de oferta pública aqui de 1 milhão de ações da Renner. A Renner é uma companhia assim, assado, tal, descreve lá todo o potencial de crescimento, as possibilidades, e fala assim, o investidor que estiver interessado em comprar ações dessa companhia, procure as corretoras e distribuidoras credenciadas. Então, se eu vou comprar a ação, que é uma ação nova, eu não posso comprar em qualquer corretora. Essa corretora tem que ter sido credenciada pelo banco de investimento aqui, ou pela corretora que vai fazer oferta pública, para que ela possa vender essas ações novas que vão chegar ao mercado. Então, observe que o banco de investimento que fez a oferta pública, ele atua no mercado de capitais até a oferta. Na hora da venda, quem vai vender aqui é uma corretora ou uma distribuidora. O banco de investimento não vai fazer essa venda. Tudo bem, observe o seguinte, eu tenho aqui a companhia. Como que essa companhia vai fazer essa emissão de ações? Observem que nós pedimos autorização aqui da CVM, e a CVM para virar uma sociedade anônima, e a CVM fala assim, olha, essa companhia tem um capital autorizado aqui de 2 milhões, ok? 2 milhões. Aí, isso é o capital autorizado. Então, como que a CVM olha isso? Olha, ela olha de acordo com o potencial da empresa, a estrutura, né? Então, a CVM fala, olha, tem um capital autorizado de 2 milhões. Só que, na verdade, nós já temos aqui um capital integralizado, ou seja, é aquele que já está na companhia. Quanto que nós temos integralizado? Aqui, ó, 600 mil. O que isso significa? Que, teoricamente, nós poderíamos aumentar o nosso capital social aqui em 1.400.000. Quando dá esse capital aqui que nós podemos captar, é um recurso novo, não significa que a companhia tenha que captar esse recurso no mercado. Isso aí é o que a CVM autorizou para chegar ao tamanho do nosso capital.
Então, nós podemos, por exemplo, nesse caso aqui, se nós queremos fazer um investimento de 200 mil, eu não preciso emitir, captar 1.400.000, eu vou captar aquilo que a gente precisa. A falar, tá bom. Então, nós vamos fazer o investimento de 200 mil, aqui já tem esse capital autorizado, e como que a gente vai fazer isso? Nós vamos aqui aumentar o nosso capital social, e aqui, se nós vamos investir 200 mil, isso aqui também equivale a 200 mil. Só que é como se a gente fatiasse esse aumento do capital social e vendesse no mercado fatia desse capital. Ok? Quem compra essa fatia vira dono de parte da companhia. Como que chama essa fatia aqui? Essa fatia chama ação. Esse é o conceito. O que é uma ação? É a menor fração do capital social de uma empresa. Se nós vamos aqui, precisamos de 200 mil novos, como que pode ser esse processo? A empresa pode emitir 200 mil ações ao valor de R$1 cada uma, ou ela pode emitir 100 mil ações ao valor de R$2 cada uma. Então, não interessa quantas ações nós vamos colocar e o valor de lançamento dessa ação. O que interessa é que a quantidade de ações multiplicadas, né, a quantidade multiplicada pelo valor da ação tem que corresponder ao capital que nós vamos aumentar.